Fala pessoal e sejam muito bem-vindos à nossa 13ª aula do nosso curso de Direito Penal gratuito para PCDF, prova aí dia 15 de março. Eu sou o professor Douglas Vargas e hoje nós vamos finalizar a parte geral do seu edital, conforme prometido. Nas aulas anteriores, nós discutimos todos os tipos de assunto, princípios, lei penal no tempo, aplicações avançadas, aspectos avançados do princípio da legalidade, tratamos de lugar do crime, tempo do crime, falamos de territorialidade do ponto de vista material, do ponto de vista jurídico, falamos de extraterritorialidade incondicionada e ficou faltando falar só de extraterritorialidade condicionada, hipercondicionada, contagem de prazo e frações da pena. Fazendo isso, a gente vai ter falado de tudo e é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Sem mais delongas, o que você precisa se lembrar? Eu aplico a lei penal brasileira ao crime praticado em território brasileiro. Nas aulas anteriores, nós verificamos o que era o território brasileiro propriamente dito, o que era o território brasileiro por extensão. Verificamos que em alguns casos o crime é tão importante para mim que eu aplico a lei penal brasileira fora do Brasil. Casos de extraterritorialidade incondicionada, como por exemplo, quando se pratica crime contra a vida do presidente da República fora do país. E depois nós verificamos que eu tenho ainda os casos de extraterritorialidade condicionada, nos quais o Brasil quer punir, mas não quer tanto. Ele quer, mas tem uma série de condições. Então é igual quando você pedia para sair para sua mãe quando você era mais novinho, você queria ir para a casa do seu amigo. Como sua mãe não estava com muita boa vontade, ela colocava uma série de condições. Tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa, tem que deixar seu quarto em dia, tem que deixar tudo certo, senão você não vai poder ir. Assim é o Brasil com a extraterritorialidade condicionada. Ele coloca uma série de condições e se todas não estiverem perfeitas, você não aplica a lei penal brasileira àquele caso. Agora, se todas as condições se alinharem, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Então a primeira coisa é conhecer em quais casos eu posso aplicar a lei penal brasileira, mas estou adstrito a essas condições. Esses casos estão previstos lá no artigo 7º, inciso 2º do Código Penal, e você vai verificar lá 3 possibilidades: crime praticado por brasileiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir e crimes praticados em aeronaves ou embarcações de propriedade privada que estão lá no estrangeiro e que lá não sejam julgados. Então são esses os 3 casos e esse rol você também precisa conhecer. Professor, eu preciso ficar lendo esse artigo 5º, 6º e 7º? Precisa fazer poema para sua namorada ou para o seu namorado, precisa memorizar porque isso aqui despenca em prova. Entretanto, o inciso 2º, ele é um pouquinho mais difícil do que o primeiro, porque no primeiro bastava você memorizar as hipóteses. Aplico a lei penal brasileira e pronto. No inciso 2º não. Eu tenho que conhecer as hipóteses e preciso também de conhecer as condições. Afinal de contas, estamos falando de extraterritorialidade condicionada. E aí eu vou pegar meu livrinho aqui agora e vou ler para vocês exatamente quais são essas condições. A extraterritorialidade condicionada alcança os crimes trazidos pelo inciso 2º. Faz-se necessário o concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país onde foi praticado, estar o crime incluindo entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, pessoal, nós temos 5 condições para que eu possa aplicar a lei penal brasileira nos casos do inciso 2º. E agora a gente vai avaliar uma por uma essas condições para que a gente consiga memorizar de uma forma melhor. Depois eu vou trazer um exemplo, vocês vão compreender como é que o examinador cobra isso na prova e a gente vai conseguir arrematar esse assunto. O primeiro requisito é que o agente entre em território nacional. Aqui, tanto o território em sua dimensão física quanto jurídica, a doutrina ensina. Colocou o pé em território nacional, ele não precisa ficar lá, mas ele tem que pelo menos entrar em território nacional para que eu possa exercer a jurisdição brasileira contra ele nos casos de extraterritorialidade condicionada. A segunda hipótese exige que o fato seja punível também no país onde foi praticado. Então, se não for crime lá fora, eu não vou exercer as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. O exemplo comum, a questão que normalmente sai em prova, é a questão da mulher que vai para fora do Brasil praticar aborto.
Teve uma questão muito famosa que caiu num concurso de juiz, na qual a menina pegava, ela ia para um barco, uma embarcação holandesa, de bandeira holandesa, o barco ia para alto mar e ela praticava o aborto em alto mar, em águas internacionais. Ou seja, eu considerava que ela estava no território da Holanda. E aí ele perguntava se ela poderia ser responsabilizada no Brasil por aborto. Ora, na questão, no enunciado da questão, ele dizia que a Holanda não pune o aborto. Eu não sei se é assim na vida real, mas no enunciado da questão ele afirmava: país que não pune o aborto. Como o fato não era crime no país onde foi praticado, porque a embarcação era holandesa e estava em alto mar, ela não poderia ser alcançada por força do artigo 7º, inciso 2º, haja vista que falta uma condição, que é que o fato seja crime aqui e no país onde foi praticado. Então, normalmente é assim que isso é cobrado em prova. A terceira necessidade é que o crime seja passível de extradição. E aí é uma coisa que os alunos têm muita dúvida. Professor, quais são os crimes passíveis de extradição? Normalmente a gente não elabora e não inclui essa informação nas aulas, porque isso está previsto lá na Lei de Imigração, Lei 13.447. E é uma lei que normalmente não está no edital da maioria, esmagadora maioria dos concursos. Então você não precisa saber para qual crime cabe extradição, porque isso está numa lei que normalmente extrapola seu edital. O que você precisa saber é do requisito. O crime tem que ser passível de extradição. Quais são esses crimes você não precisa saber, a gente já tem conteúdo suficiente para estudar. O quarto e o quinto requisito também são campeões de erros e dúvidas, que é o fato de que o agente não pode ter cumprido pena no estrangeiro, não pode ter sido condenado, respondido lá fora e também não pode estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Pessoal, uma das condições, o Brasil ele exige que o indivíduo não tenha respondido lá fora, ou que a sua punibilidade não esteja extinta, ou ele não esteja isento de pena, segundo a lei mais favorável. O que o Código Penal está querendo dizer aqui? Cara, se ele já sofreu alguma sanção para isso aqui, se ele já levou algum puxão de orelha, se ele já respondeu de alguma forma, eu não tenho mais interesse em punir. Para mim já está de bom tamanho. Esses crimes não são tão importantes para mim, por assim dizer. Não é só a prática do crime, não basta ser crime aqui e lá, ele não pode ter respondido lá fora ou não pode estar extinta a sua punibilidade segundo a lei mais favorável. Então é muito importante você verificar que nos casos em que eu tenho extraterritorialidade incondicionada, se ele foi punido lá fora, eu posso puni-lo aqui ainda, porque a extraterritorialidade é incondicionada. Agora, nos casos em que a extraterritorialidade é condicionada, respondeu lá fora, foi perdoado lá fora, está extinta a punibilidade dele, acabou, eu não coloco mais a mão nele. Então vamos colocar, por exemplo, um brasileiro que praticou crime fora do Brasil. É uma das hipóteses lá do artigo 7º, inciso 2º, crime praticado por brasileiro. Vamos colocar que esse brasileiro, se já respondeu lá fora, pegou uma pena de 1 mês. Aqui no Brasil ele ia pegar 20 anos, mas lá fora ele pegou uma pena de 1 mês. Ele vai responder aqui no Brasil? Não vai. Ele já respondeu lá fora, não tenho mais todas as condições necessárias para aplicar a hipótese do inciso 2º do artigo 7º. Beleza? Então, essa é uma limitação, uma das principais limitações da extraterritorialidade condicionada. O que normalmente cai na sua prova? O examinador traz uma extraterritorialidade condicionada e diz que o brasileiro ainda pode responder aqui. Uma questão famosa que gera muita dúvida, já foi cobrada em concurso, no qual se falava de um rapaz chamado Jurandir, que praticava tráfico de drogas fora do Brasil. E aí falava que ele pegou uma pena de 4 anos lá fora e que aqui no Brasil, se julgado e condenado a uma pena de 10 anos, ele poderia responder ainda por uma pena de 6 anos. Ele ainda poderia ficar 6 anos preso. Se ele fosse condenado, o máximo que ele poderia ficar seriam 6 anos, subtraindo-se os 10 anos daqui com os 4 anos lá de fora. Isso não é verdade, porque se ele já respondeu lá fora, já era, eu não posso mais aplicar a pena nele. E aí eu já sei o que você está pensando. Professor, mas e para que serve o artigo 8º do Código Penal? E mais uma vez eu vou pegar meu livro para a gente fazer a leitura junto. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Essa é a disposição do artigo 8º do Código Penal. O que a doutrina me diz? Essa conta aqui, ela serve, por exemplo, para casos onde eu posso aplicar a lei penal brasileira e a lei penal estrangeira. Ou seja, não serve para os casos de extraterritorialidade condicionada, mas serve para os casos de extraterritorialidade incondicionada, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? O indivíduo é brasileiro e praticou crime fora do Brasil. Aqui ele poderia tomar uma pena de 10 anos, lá fora ele cumpriu 1 mês. Eu posso exercer jurisdição contra ele aqui?
não posso mais. Não aplico o artigo 8º, não faço nada, porque ele já respondeu e ele está inalcançável porque falta condição. Agora, o indivíduo atentou contra a vida do presidente da República. Lá fora ele pegou uma pena de 8 anos. Aqui no Brasil ele foi processado e pegou uma pena de 20. Aí sim eu vou aplicar o artigo 8º. Era 8 lá fora, aqui ele pegou 20, eu vou cumprir uma pena ainda de 12 anos. É uma exceção ao bis in idem, é uma exceção a responder 2 vezes ao crime, a um determinado crime, a um determinado fato criminoso. A doutrina traz essa exceção e nos ensina a aplicar o artigo 8º. Beleza? Então, para que serve o artigo 8º? Para aquelas hipóteses onde eu vou aplicar a lei penal brasileira, ainda que eu tenha a aplicação da lei penal estrangeira àquele caso concreto. Como é, por exemplo, o que ocorre na extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Sem muita confusão, sem muito problema. E por fim, pessoal, nós temos que falar de contagem de prazos, o campeão de dúvidas. O pessoal fica, professor, fala de contagem de prazos, pelo amor de Deus, porque eu não consigo resolver a questão e tal. Gente, contagem de prazo não é um assunto difícil. Ele é tranquilo, você só precisa saber basicamente como é que eu inicio a contagem do prazo, por que isso ocorre assim e qual a diferença entre o prazo penal e o prazo processual penal. Senhores, quando eu vou contar um prazo no direito penal, assim como eu tenho que fazer com tudo que ocorre no direito penal, eu sempre tenho que fazer a contagem favorecendo o réu, favorecendo o acusado, favorecendo o indiciado. Então é por isso que o prazo processual penal se conta de uma forma e o prazo penal conta de outra. No prazo processual penal, eu tenho uma contagem que não conta o primeiro dia e que se o fim do prazo cai no domingo ou num feriado, eu prorrogo para o próximo dia útil. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência. Então se eu tenho um prazo processual, como por exemplo um prazo de oferecimento da denúncia, esse prazo é de X dias. Se o inquérito foi concluído, por exemplo, na segunda, eu vou começar a contar o prazo na terça-feira. E se esse prazo, por acaso, iria acabar no domingo, eu digo que esse prazo acaba na segunda, no próximo dia útil subsequente. O prazo processual se conta dessa forma, não inclui o dia do começo, se cair no feriado, se cair no domingo, prorroga para o próximo dia útil. Tranquilo. Só que agora pensa comigo, e vamos falar de prazo penal, que é o que está dentro do nosso conteúdo, contagem de prazo penal. Senhores, você já imaginou você virar para uma pessoa que foi presa e falar para ela: você está preso hoje, mas só começa a contar de amanhã? Não faz sentido, seria um absurdo. Isso tem a ver com o direito de liberdade da pessoa. Por isso que todo prazo penal, todo prazo que tem a ver com a liberdade do indivíduo, ele começa daquele dia imediatamente quando há a contagem do prazo. Em outras palavras, deixando um pouco mais claro, eu incluo o dia do começo e excluo o dia do final. Se eu prendi Joãozinho na segunda-feira, às 11 da noite, ele já conta um dia que ele está preso. O prazo já conta. Ah, mas era 11 da noite, ele só ficou 1 hora preso. Não interessa, conta um dia inteiro de prisão para ele. Porque eu sempre vou contar da forma mais favorável. Então, se eu tenho que contar o prazo de cumprimento de pena desse cara e eu cumprir o mandado de prisão dele hoje, ele vai começar a cumprir a pena dele hoje. Hoje é o dia 1 do cumprimento da pena. Ele já vai começar a riscar a parede lá, igual o pessoal faz em filme, para contar o prazo para ele ser solto, para acabar o cumprimento da pena dele. Eu tenho que incluir o dia do começo. Outro ponto, prazos penais são improrrogáveis. Eu não vou prorrogar para o dia seguinte o prazo penal. Então, se o prazo finda no domingo será. Vamos dizer que um crime prescreve no domingo. Eu vou prorrogar a prescrição para segunda? Não. Os prazos penais são improrrogáveis. Cuidado, não confunda na sua prova prazos improrrogáveis com a questão da suspensão e da interrupção. A prescrição, por exemplo, é um prazo penal que pode ser suspenso ou interrompido. Então não confunda essa possibilidade. Eu posso suspender, eu posso interromper a prescrição? Posso. Posso fazer isso com prazo penal? Posso. O que eu não posso é prorrogar o prazo. Beleza? Contagem de prazo, pessoal, é só isso. Não tem que adicionar muito mais do que isso. É simples assim. A última orientação que você precisa saber está nas frações não computáveis da pena, que eu vou fazer a leitura para vocês agora. Nos termos do artigo 11 do Código Penal, se o montante final da pena resultante das operações previstas em lei não for um número inteiro, o juiz deve desprezar as frações de dia e nas penas privativas de liberdade e na pena de multa as frações de real. Senhores, o que é fração de dia? São horas.
fração de real, centavos. Não vai ter pena de multa de R$ 150,30. Não vai ter pena de prisão de 30 dias e 4 horas. Eu desprezo a fração, eu não levo isso em consideração no final lá da dosimetria da pena. Basicamente é isso. Última observação que eu quase esqueci. Extraterritorialidade hipercondicionada. Se você olhar lá o artigo 7º, você vai ver um parágrafo 3º que trata do crime praticado por estrangeiro fora do Brasil, caso em que ele pode ser alcançado pela lei penal brasileira. O que eu tenho como condição nesse caso? Todas as condições do parágrafo 2º, mais a requisição do ministro da Justiça, mais o fato de que não pode ter sido pedida ou negada a extradição do estrangeiro. É um caso excepcionalíssimo que basta você conhecer que existe a extraterritorialidade hipercondicionada e que basta você conhecer as exigências do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Terminamos toda a parte geral de direito penal previsto no seu edital da PCDF. Agora, alguns recados importantíssimos para vocês, coisas realmente que vão modificar o que vai acontecer nos próximos dias aqui nesse canal, o que vai acontecer no nosso Instagram. Senhores, eu pretendia gravar também aulas da parte especial gratuitamente para vocês. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho alguns cursos para fazer nos próximos dias, eu tenho um monte de compromisso com a produção de PDF, com outras coisas que eu tenho que fazer, tem fórum de dúvidas que realmente está demandando muito do meu tempo, porque o pessoal está estudando muito firme, graças a Deus são muitos alunos, então a minha correria está acima de qualquer limite e eu não vou conseguir encaixar nesse período que falta. Nós estamos quase entrando em fevereiro, eu estou gravando esse vídeo agora, dia 31 de janeiro, então daqui para a prova eu não vou conseguir fazer a gravação da parte especial. Queria muito, mas eu não vou conseguir. De toda forma, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha facilitado o aprendizado de vocês da parte geral do curso, que eu tenha falado alguma coisa que você nunca ouviu falar. Eu sempre digo que se você assistiu todas as aulas e aprendeu pelo menos uma coisa nova, ou relembrou algo que você já tinha esquecido, valeu a pena você sentar para assistir e valeu a pena eu gravar, e é isso que eu espero. Espero realmente ter contribuído para facilitar um pouco essa disciplina para vocês. O que vocês podem esperar nas próximas semanas? Que eu grave alguns vídeos que não vão ter a regularidade que um curso merece. Então, provavelmente eu vou gravar para vocês a resolução de algumas questões. Como vocês sabem, recentemente eu ministrei um curso de Direito Penal em Questões, foi uma semana de curso, resolvi várias questões com os alunos, foram mais de 200 questões em sala de aula. Acabou que quando a gente terminou o curso foi muito intenso, muito detalhado, ficaram algumas questões para trás, salvo engano 17 questões. Eu conversei com a turma e falei, posso gravar um vídeo e colocar no YouTube para todo mundo essas 17 questões? O pessoal falou, pode. Então provavelmente esse vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Também devo tentar encaixar daqui para a data da prova de vocês algumas lives para tirar dúvidas. Então o pessoal que está estudando aí fazendo muita questão, eu vou fazer live aqui no YouTube ou live no Instagram para poder tirar dúvidas de vocês. Mas eu aviso das datas, ainda não sei exatamente quando que eu vou conseguir encaixar isso. E no mais, pessoal, é isso. Foi uma satisfação gravar esses vídeos, editar esses vídeos, publicar. Fiquem tranquilos, eu vou continuar gravando vídeos, eu pretendo continuar publicando coisas aqui no canal. Eu só não vou mesmo mais me comprometer a fazer uma série de vídeos em curso como a gente fez nesse momento, pelo menos não nesse momento inicial. Talvez nos próximos meses as coisas dão uma aliviada e a gente planeja um novo curso aí. Teve gente que pediu coisa de processo penal, teve gente que pediu legislação especial e eu vou tentar planejar trazer uns novos projetos aqui. Mas nesse primeiro momento, essa parte especial eu não vou conseguir gravar devido à falta de tempo mesmo. Eu espero que vocês compreendam. E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado de acompanhar esses vídeos até aqui. É isso, deixa seu like se você gostou desse vídeo, avisa que tem um curso de parte geral completo disponível gratuitamente no YouTube para os seus amigos, recomenda o canal, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo isso aí que o YouTube obriga a gente a pedir para vocês para fazer. Foi uma satisfação, uma honra, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.